Boa tarde, meu nome é Silvia Reichmann. Eu cheguei aqui na região de Ilhéus e Itacaré no ano 2000. E em 2001 a gente começou um trabalho pioneiro numa escolinha rural multisseriada. Na época tinha uma pessoa que tinha trabalhado na Monte Azul, a professora Zulene, e nós duas não tínhamos muita experiência e começamos com um pequeno grupo a transformar essa escola rural multisseriada numa escolinha Waldorf em processo, né? Em 2003 é que a gente se mudou para a nossa própria sede, na qual estamos até hoje. Então foram 2 anos pioneiros e no segundo desses anos, ou seja, 2002, começamos a educação infantil de forma muito improvisada, num local bem adaptado, não tinha nem banheiro, não tinha móveis, era muito rústico tudo, mas a professora Zulene era muito criativa e sabia lidar com aquelas condições. Então, a Escola Dendê da Serra começou em 2001 e a educação infantil em 2002. Eu tenho hoje 60 anos e a escola a iniciativa, né, está com 25 anos, sendo que a gente só registrou a escola oficialmente em 2004. O impulso para o nosso jardim, creio que foi o mesmo que todas as outras escolas, a necessidade para bebês e crianças, os próprios colaboradores, né? Nós tínhamos desde o início a intenção de fazer uma iniciativa Waldorf aqui que fosse prioritariamente atender as crianças da comunidade. Mas é claro que cada um dos fundadores tinha também o sonho de ter seus próprios filhos aqui na iniciativa. E como Zulene, que era minha parceira na fundação, ela tinha 2 bebês, né, uma um pouco maior e outra menor, ela resolveu encarar esse desafio de abrir a educação infantil e criou ali um ambiente muito gostoso, muito aconchegante, em que as primeiras crianças da educação infantil da Dendê da Serra puderam brincar e se desenvolver em condições bastante simples, mas muito amorosas. O sonho da nossa fundadora da educação infantil, da professora Zulene, era poder incluir as suas próprias filhas, mas ela era muito apaixonada pela educação infantil desde o início. Era uma área que ela se identificava. Crianças pequenas são assim a grande paixão dela até hoje. Então foi uma mistura de realização pessoal, profissional, social. A professora Zulene vinha da Monte Azul, então trazia muito forte esse impulso do trabalho social, de atender uma comunidade vulnerável. E tendo suas filhas junto, era assim o sonho dos sonhos, né? As crianças daquela época eram as crianças da região, da vizinhança, né? Crianças todas de famílias nativas, agricultores, pessoas simples. Praticamente em Serra Grande na época não tinha gente de fora. As crianças de fora eram as nossas, né? Mas eu já não tinha mais filhas no jardim. Então, aí apareceu uma família de Itacaré interessada, mas assim, alguns gatos pingados. A maioria eram crianças locais, né, em sua maioria negras, né, de famílias baianas, nativas, e crianças que, na verdade, já tinham essa vivência de brincar ao ar livre, de brincar com objetos variados, simples, coisas que a gente fazia na época nem dá para imaginar hoje. Nós não tínhamos banheiro, eles iam no mato, a gente pegava água no riacho. A professora não tinha auxiliar, ela tinha mais de 20 alunos e era ela com as crianças ali, fazia tudo, lanche, tudo. E ela botava um chiqueirinho, né, um cercadinho, e deixava a bebê dela, menorzinha, lá dentro do cercadinho, enquanto ela estava trabalhando com as outras crianças mais velhas. E assim, os outros conviviam com isso naturalmente, era assim, o mascotinho do grupo. E assim, era uma harmonia, uma coisa boa, assim, né? E tinha bastante espaço, né? Podia não ter... A gente colocou as crianças que nem japonês, tudo sentado no chão, em volta de uma mesa baixa.
porque a gente não tinha ainda as cadeirinhas, os móveis. Então, um pai fabricou uma mesa baixa e as crianças sentavam como é que é? Umas esteiras, assim, em volta dessa mesa, né? Então, era muito improvisado. Era cercado com folhas de coqueiro, né? Com palhas. Assim, não vou mentir, só de contar eu já fico com saudade. Creio que na época era bem mais tranquilo ser professora de jardim, por mais que assim eram bastante crianças, a professora assim tinha que ser muito habilidosa para manter todo mundo em vista, né? Na vista dela, né? No campo de visão dela, mas o bom é que eu acho que os pais confiavam mais. E as crianças eram mais tranquilas porque não estavam sujeitas às telas naquela época, né? E você não vivia constantemente ameaçada por alguma mãe revoltada porque alguém bateu no filho dela, porque a professora fez isso e aquilo. Os pais confiavam na gente, era diferente mesmo. Eu sinto que hoje a gente enfrenta mais desconfiança, hostilidade das famílias, né? E na época eu sinto que a gente tinha mais essa segurança de que a gente estava ali lidando com as crianças com muita responsabilidade, mas que os pais nos apoiavam e confiavam no nosso trabalho. As práticas pedagógicas, eu não creio que sejam tão diferentes, né? Porque a gente, na educação infantil, a gente se reeduca enquanto adulto, né? A gente procura usar uma linguagem bonita, né? Cantar bastante, fazer gestos calmos e significativos, os brinquedos simples para as crianças criarem sua brincadeira ali, os panos, os toquinhos, as sementes, as bonecas de tecido natural. Eu creio que isso tudo não mudou. Fazer roda, contar história, fazer brincadeiras de roda, né, tradicionais. Então, eu acredito que a gente não tenha mudado a essência da prática, né? Fazer o alimento, preparar o lanche junto com as crianças, arrumar os brinquedos, e nesse ritmo saudável, com dias regulares para cada coisa, fazer pão com eles, lidar com as plantas e com os animais, fazer um passeio. É o que deixa o jardim de infância tão gostoso, e eu creio que essas coisas não mudaram e não devem mudar mesmo. O nosso planejamento, basicamente, não vou mentir, não existia. A gente improvisava. Nós duas ainda não tínhamos formação Waldorf, nem Zulê, nem eu. A gente trabalhava com duas outras professoras da rede pública, que a prefeitura cedeu para a gente, que também não conheciam a pedagogia Waldorf, mas eram muito abertas. A gente usava o Criança Querida como uma referência ao norte mesmo, tanto para a educação infantil quanto para a alfabetização, para os anos iniciais, porque a gente tinha a educação infantil, a gente já começou com o primeiro a terceiro ano, ou melhor, primeira a terceira série daquela época. Então, nós usamos esses dois livros como referência, porque para pessoas que não sabem nada, ou para você ajudar alguém, começar a dar umas dicas, ele nos ajudou muito. Mas também a gente começou a fazer o curso de formação, na época fizemos o CEPAPA, em Botucatu, começamos a comunicar com outras escolas, a buscar materiais, buscar tutores. Então, nosso primeiro tutor foi Mário Zoric, da Monte Azul, do Horizonte Azul, que ofereceu apoio tanto para a educação infantil quanto para a educação, para o ensino fundamental. Então, o planejamento a gente foi elaborando com o tempo, com a experiência, a gente foi se organizando e cada vez que começava um novo ano letivo, a gente já tinha nosso trabalho mais organizado. Os primeiros materiais pedagógicos do nosso jardim, creio que eles foram recolhidos nos quartos das crianças das fundadoras, né? Então, a boneca aqui, um carrinho ali, os toquinhos é muito fácil, né? Você vai numa marcenaria, recolhe alguns. A gente tinha um pai, o mesmo que fez a mesinha, arrumou os toquinhos, né? Nós fazíamos bonecas, a gente tinha esse conhecimento de fazer boneca, então a gente começou a fazer com algumas mães,
panos, né, que são fáceis de adquirir, e como a gente estava em meio à natureza, a gente tinha um grande repertório de brinquedos recolhidos mesmo com as crianças, sementes, galhos, toquinhos, pedrinhas bonitas. Não era muito difícil ter ali um acervo de brinquedos interessantes para um jardim Waldorf. As famílias com as quais a gente trabalhou desde o início, por esse processo completamente diferente de começar uma iniciativa, havia muito pouco envolvimento das famílias, né? Porque não foi aquele crescimento orgânico com um grupo de famílias que estuda a pedagogia e depois começam um trabalho com educação infantil, mas era justamente um outro público, um público que frequentava a escola pública, que enviava suas crianças para uma escola multisseriada no meio rural e que, na verdade, nem estava acostumada com a educação infantil, porque isso começou a ter com a gente, mas o que existia ali antes era só o prézinho, assim, a alfabetização. Então, o conceito de educação infantil foi novo e eles ficaram felizes de ver que haveria ali uma turminha para as crianças menores, que não costumavam ser atendidas ali na escolinha, mas assim a participação foi surgindo com o tempo mesmo, né? A gente começou a visitar as famílias, a gente ia nas casas das famílias para fazer as matrículas, a gente fazia as bonecas na casa de uma das mães, então a gente tinha uma relação bem próxima com o nosso público, mas aí que a gente ia explicando algumas coisas, dando algumas diretrizes de como se deve lidar com a criança pequena, né? Mas como eram crianças de roça, elas tinham uma vida bem, que eu considero uma infância de qualidade, né? O primeiro desafio da educação infantil, acho que foi criar um espaço adequado, né? Se não fosse a criatividade da nossa fundadora, Zulene, que eu gosto de repetir, homenagear ela aqui, né, não teria sido possível. O espaço do primeiro jardim foi um antigo boteco, assim, uma lojinha, que tinha um balcão, tinha um espaço externo aberto e, assim, não tinha estrutura nenhuma, não era uma sala. Era um cômodozinho pequeno, onde tinham ficado os vendedores e fora um balcão e uma área aberta onde os clientes chegavam para serem atendidos. Então, ela pegou palhas de coqueiro e fez uma paredinha de palhas, né? Colocou algumas cortinas, colocou tapetes, né? Montou um cantinho para as bonecas, né? Para os brinquedos. E ela criou assim, um ambiente bem simples para trabalhar com essas primeiras crianças. Então, esse foi um primeiro desafio. Além de não ter auxiliar, não, né? A merenda, acho que até nós tínhamos uma pessoa que ajudava a fazer, então talvez ela só preparava alguma coisa extra com as crianças, alguma fruta, alguma coisa para adicionar à merenda. E assim, dificuldade, desafio, talvez até as famílias levarem a sério, né? Que é uma coisa que a gente tem até hoje. Que as pessoas acham que educação infantil é bobagem, você vai quando dá, né? Você não leva a sério assim, a coisa do ritmo, da constância, da frequência regular, que é tão importante para a criança realmente se desenvolver bem e realizar as etapas que ela precisa nessa idade, né? Então, a história da Dendê foi essa. Em 2001, a gente começou só com as séries que a Escolinha Rural já tinha. Então, era primeira, segunda, terceira. Tinha alguns alunos de quarta série, mas eram tão poucos, eles foram para o município e ficaram crianças da primeira, terceira série. E no ano seguinte, a gente tinha a quarta série, os nossos próprios alunos, né, avançaram para a quarta, e começamos esse trabalho de jardim de infância com os menores. E foram apenas esses 2 anos que a gente ficou nesse espaço original, que era numa fazenda, que tinha um proprietário que cedia esse espaço, mas no terceiro ano da Dendê já viemos para o nosso próprio terreno, e que já tinha um prédio que não era apropriado para jardim, mas uma sala de aula foi usada para o jardim nesse primeiro ano, que foi 2003, né? Então,
ainda estávamos vinculados ao município. Em 2013, a gente continuou sendo um anexo da escola municipal pública, né, de educação fundamental, de ensino fundamental. E aí, de 2003 para 2004, que nós realizamos todo o trabalho de documentar e autorizar a escola para funcionar infantil e fundamental até a 8ª série, né? Porque era a 8ª série, o final do fundamental. Então, em 2004, foi o primeiro ano em que a gente pôde ter a 5ª série, que já era Fundamental 2. E não era possível ter Fundamental 2 numa escola rural, que é só apenas um anexo do município. Então, nesse momento, em 2004, a gente passou a ser, juridicamente e oficialmente, perante o MEC, a Escola Dendê da Serra, né? Que antes a gente era a Escola Nossa Senhora Aparecida. Esse era o nome oficial desse anexo rural, e a gente chamava de Dendê da Serra, mas para efeito de matrícula, de documento de aluno lá na escola pública, a nossa escola era Nossa Senhora Aparecida. Eu lembro até dos cadernos dos alunos dos primeiros anos, que a gente escrevia em cima, escola Nossa Senhora Aparecida, para eles saberem, para eles poderem se identificar corretamente. Quanto assim, a missão social da Escola Dendê da Serra, a gente pode verificar que no começo praticamente só tinha crianças da comunidade. E a nossa intenção era trabalhar justamente com esse público. E, inclusive, isso abriu muitas portas, a gente recebeu muitos apoios graças a essa nossa dedicação à missão social. E isso trouxe, né, benefícios, e é uma coisa que a gente mantém até hoje. A gente tem, no começo eram 80%, 90% de crianças nativas, crianças de famílias de baixa renda da comunidade local, mas com o tempo, Serra Grande, como é um local muito procurado por pessoas de grandes cidades, de outros lugares, ele foi recebendo novos moradores, gente de fora, chegando, e nesse momento também começaram a procurar bastante a escola. Mas nós tínhamos muito claro, nós não vamos deixar de priorizar a nossa comunidade nativa, que são crianças que normalmente não teriam oportunidade de frequentar uma escola dessas, né? Então, a gente, com muita satisfação, sempre teve esse foco, nem sempre compartilhado com as famílias, porque as famílias, né, assim como em qualquer iniciativa Waldorf, reagem às vezes com uma incompreensão. Essa coisa de ficar brincando muito, para quê, né? A importância do brincar não está clara. Justamente que famílias moradoras da zona rural muitas vezes não dão valor, né, ao trabalho rural, à natureza, ao contato com a terra. Então, quando você vai exercer atividades assim, eles acham que é bobagem. É difícil, né, mostrar a importância dessas atividades primordiais, desse contato com a natureza, desse brincar livre, para alguém que tem um outro foco, que quer que seu filho estude, se forme, tenha uma vida melhor, tenha uma condição material melhor, né? E isso aí dificulta muitas vezes a aceitação da pedagogia Waldorf em todos os segmentos sociais.